Olá pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e hoje vamos dar continuidade às nossas funções orgânicas, especificamente das nossas funções orgânicas oxigenadas, certo? Por enquanto, estamos estudando apenas as funções orgânicas oxigenadas, aquelas que vão conter o elemento oxigênio em sua estrutura. Então, vamos lá para mais uma aula. E na aula de hoje vamos dar continuidade a nossos estudos sobre as funções oxigenadas. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre as funções chamadas de aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, certo? Então, bora lá. Bom, pessoal, a nossa primeira função que vamos aprender hoje é sobre a função aldeído, certo? Que também é a primeira função onde vocês vão começar a enxergar, vão começar a ver o grupo carbonila, certo? Porque hoje também a gente introduz nos nossos estudos sobre os compostos carbonilados, ou seja, aqueles que apresentam a carbonila em sua estrutura, certo? Que são os compostos aí dos odores mais pronunciados e mais variados do nosso dia a dia. Então, a carbonila, gente, é esse grupo bem aqui, ó, C com dupla O, certo? Onde essa ligação dupla aqui é curta, forte e muito polar. Isso por conta da alta eletronegatividade entre os átomos de carbono e oxigênio, certo? Então, temos aí a nossa chamada carbonila, que é um dos grupos mais importantes da química orgânica. Isso por conta de serem encontrados, por exemplo, em hormônios, em vitaminas, nos aminoácidos, proteínas, enzimas, nos fármacos e também nos flavorizantes, que são substâncias que dão cheiro e odor aí para os nossos alimentos, certo? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esses compostos carbonilados, certo? Então, vamos lá. Bom, como que identificamos, né? Identificar a função aldeído, pessoal, é extremamente importante porque existem outras funções carboniladas, né? Que vão conter aí a carbonila na sua estrutura. Então, diferenciar umas das outras é extremamente importante. Então, bora lá para o próximo slide que eu vou ensinar vocês como que a gente identifica, né, a função aldeído. Os aldeídos, pessoal, eles vão apresentar a nossa carbonila, né, que eu já falei para vocês lá no início. Tem que apresentar a carbonilo, que é o C-O, ligada ao carbono primário, certo? Ou seja, a carbonila, ela sempre vai estar na ponta da cadeia carbônica, porque ela sempre tem que estar conectada, ligada ao carbono primário, como podemos ver aqui no exemplo. Ó. Como que a gente identifica essa função aqui, ó? Tem a carbonila? Tem sim, ó, tá aqui, ó, o C-O. No carbono da carbonila, precisa estar conectado diretamente a ele um átomo de hidrogênio. Então, vai ser C-OH. Isso identifica, né, que estamos tratando aí da função aldeído, certo? É isso que se deve observar. Vai ser sempre C-OH. Isso se trata da função aldeído, certo? A gente coloca esse R na outra valência livre para indicar que pode conter aí uma cadeia carbônica, né, ou outro átomo de hidrogênio, certo? Os químicos também, eles escrevem desse jeito aqui, ó, RCHO. Esse R show significa que estamos tratando aí, né, da função aldeído, certo? Então, para identificar essa função é muito simples. Se vocês olharem a cadeia carbônica, se na ponta da cadeia carbônica estiver uma carbonila, né, e nesse carbono da carbonila estiver um átomo de hidrogênio conectado diretamente a ele, então se trata aí da função aldeído, certo? E como que a gente dá o nome, né? Como que a gente nomenclatura os aldeídos? É muito simples, do mesmo jeito que vocês já aprenderam antes. Só é seguir essa regra aqui oficial da UPAC. Vai ser prefixo, mais infixo, mais terminação ao, certo? Todo aldeído, o seu nome, né, a sua nomenclatura tem a terminação ao. Vamos lá para esse exemplo aqui. Como que a gente dá o nome para essa estrutura aqui? Vocês reparem que na estrutura existe apenas um átomo de carbono, né? Esse aqui, pessoal, é o aldeído mais simples que a gente tem, certo? Na sua estrutura existe apenas um átomo de carbono, então o seu prefixo vai ser met, né? Eu circulei aqui a função para vocês repararem bem que é mesmo aldeído, ó. C-OH. Então, se trata da função aldeído, né? Então, existe apenas o átomo de carbono na sua estrutura, então o prefixo vai ser met. Entre carbonos, ou nesse caso aqui, entre o carbono e o hidrogênio, existe apenas ligação simples? Sim. Então, o infixo é AN.
Olhem, reparem bem, não se confundam, certo? A ligação dupla entre o carbono e o oxigênio não vai entrar. Vocês têm que reparar apenas nas ligações entre carbonos, ou nesse caso aqui, entre o carbono e o hidrogênio, certo? A ligação dupla entre o carbono e o oxigênio não entra, ok? Então, aqui existe apenas ligações simples, né, entre o carbono e o hidrogênio. E a terminação, como se trata de aldeído, vai ser al. Então, esse aqui vai ser o nosso metanal, certo? Ele também pode ser conhecido como formaldeído ou aldeído fórmico, certo? Vamos lá para o próximo slide, que eu vou falar mais um pouco do metanal para vocês, que ele é bastante interessante. Então, pessoal, o metanal, né, ele pode ser encontrado numa solução que vocês já ouviram falar, uma solução chamada formol, certo? Que é um bactericida. Ele é um gás incolor de cheiro característico e irritante. O formol, pessoal, ele é muito utilizado hoje em dia, apesar de ser proibido, né? Ele ainda é utilizado em alguns salões de beleza, em alguns produtos para o tratamento capilar, certo? Especificamente para o alisamento dos fios capilares. Então, ainda hoje ele é muito encontrado em alguns salões de beleza. Ele também é extremamente utilizado na conservação de peças de anatomia, certo? Então, para conservarem aí peças de anatomia, utiliza-se o formol, ok? Então, é um aldeído bastante interessante e muito utilizado no dia a dia, certo? Bom, vamos lá pegar outro aldeído aqui para a gente falar um pouquinho dele, né? Nós temos aqui o CH3COOH. Então, vamos logo dar a nomenclatura dele para a gente falar um pouquinho sobre ele. Como que a gente dá o nome para essa estrutura aqui? Ó, se vocês repararem bem na sua estrutura, existem 2 átomos de carbono, né? Se existem 2 átomos de carbono, então o prefixo vai ser et. Entre carbonos, existe apenas ligações simples? Existe sim, então o infixo vai ser an. Lembrem novamente, ó, a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio não vai entrar, certo? As ligações que vocês devem reparar é apenas as ligações entre átomos de carbono ou entre carbono e hidrogênio, certo? E a terminação é al, né? Porque se trata de um aldeído. Então, esse aqui é o nosso etanal. Ele também pode ser conhecido como acetaldeído ou aldeído acético, certo? Então, esse etanol é super importante, assim, é interessante, né, a gente falar sobre ele, porque quando a gente tem o nosso etanol, que é o álcool, né, através da sua oxidação é gerado etanol, que é justamente essa estrutura aqui. Através da oxidação do álcool, né, do etanol, consegue-se produzir o etanol. E o etanol é um líquido incolor que pode ser produzido no fígado, certo? Pela enzima álcool hidrogenase, certo? Então, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, o álcool que entra no nosso organismo, né, ele começa a ser oxidado, certo? Começa a ser metabolizado e passa pelo processo de oxidação. E é através desse processo de oxidação que o organismo consegue tirar energia, né, da bebida alcoólica, como também produzir o nosso etanol. E é justamente o etanol, pessoal, que causa a chamada ressaca, certo? Aquela ressaca que bate no outro dia, né? Depois que a pessoa ingere bebida alcoólica, que dá aquela dor de cabeça, aquele enjoo, é justamente por causa da alta quantidade de etanol no organismo da pessoa. Porque quando o álcool entra no nosso organismo, ele começa a ser oxidado e é transformado, né, em etanol. Então, é interessante porque muita gente pensa que é o etanol que causa a ressaca. E não é. Quando o etanol entra no nosso organismo, ele é oxidado. E através da sua oxidação é produzido o etanol, que é justamente ele que vai causar a ressaca. Interessante, né? Coisas interessantes sobre os aldeídos. Então, bora lá para o próximo slide. Bom, outras características importantes sobre os nossos aldeídos, gente. Eles são moléculas muito polares, certo? Justamente por causa da carbonila. Porque a carbonila, a gente sabe que essa ligação dupla é curta, forte e extremamente polar, certo? Então, os aldeídos são moléculas polares. Eles também, né, os mais simples, são menos densos que a água. E em temperatura, as temperaturas de fusão e de ebulição também são mais altas, certo?
E os aldeídos mais simples também, eles são solúveis em meio aquoso, ok? E a vanilina, né, que é um aldeído fenólico, ele tem o odor característico da baunilha. E ela é extraída naturalmente da vagem da baunilha, mas a sua forma sintética, que é produzida industrialmente, é utilizada como agente aromatizante que coloca aí os sabores, né, de baunilha nas bebidas, né, nos alimentos em geral, certo? Os alimentos que têm sabor baunilha, produzida justamente por causa dessa molécula aqui, ó, dessa molécula de aldeído, que é a vanilina, ok? E eles também são bastante reativos, justamente por causa da carbonila, certo? Eles são bastante reativos, ok? Nossa outra função aqui, pessoal, é as nossas cetonas. É também uma função carbonilada. Percebam aqui a presença da nossa carbonila, certo? Também é uma função importante que ela também está presente no nosso cotidiano e de vez em quando aparece em algumas provas, certo? Principalmente as do Enem. Então, bora lá para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês como que identificamos essa função. As nossas funções cetonas, pessoal, elas vão apresentar o grupo carbonila, só que nesse caso aqui a carbonila vai estar ligada diretamente a um carbono secundário. Diferentemente dos aldeídos que a gente acabou de ver, que a carbonila estava conectada no carbono primário, né? Ou seja, na ponta da cadeia carbônica, no caso das cetonas, não. A carbonila vai estar conectada sempre a um carbono secundário, ou seja, essa carbonila vai estar conectada entre átomos de carbono, como vocês podem ver aqui no exemplo. Está aqui a nossa carbonila, a nossa C com dupla O. E percebam que ela está conectada entre átomos de carbono, certo? Então, é isso que vocês devem observar para identificar essa função, a função cetona, certo? A carbonila sempre vai estar conectada no carbono secundário, ou seja, vai estar presente aí entre átomos de carbonos, certinho? E como a gente faz para dar um nome para esses compostos, né? Como é a nomenclatura oficial desses compostos? Basta seguir a regrazinha, né? Vai ser prefixo, mais infixo, mais terminação ona. Se trata da função cetona, então a terminação sempre vai ser ona, ok? Então vamos dar um nome aqui para essa estrutura, para esse composto, para ficar mais claro para vocês. Percebam que nessa estrutura, nessa cadeia carbônica aqui, temos apenas 3 átomos de carbono. E se tem a presença de 3 átomos de carbono, o prefixo vai ser próprio, certo? Entre átomos de carbono, existe apenas ligações simples? Existe sim, né? Então, o infixo vai ser an. E a terminação, como se trata da função cetona, a terminação vai ser ona. Então, essa aqui é a nossa propanona, certo? Ela também é conhecida como acetona. Então, percebam, essa cetona aqui, pessoal, é a mais simples que tem, certo? Então, ela, exclusivamente, esse composto aqui, a propanona, ela pode ser chamada de acetona. As outras não, certo? Exclusivamente essa propanona aqui, ela pode ser chamada de acetona. E a acetona, ela está presente no nosso cotidiano, porque ela é muito utilizada como removedora de esmaltes, né? Removedora de tintas, principalmente encontrada em supermercados, em farmácias, que remove aí os esmaltes das unhas, né? E ela também é bastante interessante, certo? A gente vai falar mais um pouquinho sobre ela nos próximos slides. Então, é simples, né, pessoal? Para dar nomenclatura não tem nada de difícil, só é seguir a regrazinha e colocar a terminação certinha, ok? Vamos aqui dar a nomenclatura para esse outro composto para ficar mais claro para vocês como que dá o nome para esses compostos, certo? A primeira coisa que a gente tem que ver é se trata mesmo da função cetona. Como que a gente vai ver isso? Como que a gente observa? A gente tem que observar se a carbonila está conectada ao carbono secundário, ou seja, se ela está presente entre átomos de carbono. Se vocês perceberem direitinho aqui, ela está presente bem aqui, ó, a C com dupla O, e ela está assim conectada entre átomos de carbono. Então, esse composto tem a função orgânica chamada de cetona, certo? Pronto. Uma outra coisa que a gente deve começar a contar é quantos átomos de carbono existem na cadeia carbônica, né? Porque a gente tem que seguir a regrazinha. Prefixo mais infixo mais terminação ona. Então, se vocês perceberem aqui que nessa cadeia carbônica nós temos a presença de um grupo metil. Então, nós vamos ter que indicar a posição também desse grupo metil, certo? Na nomenclatura. E como que a gente vai contar aqui os átomos de carbonos? A gente começa a contar de qual ponta? A gente começa a contar do carbono mais próximo da função orgânica. Então, nós não podemos contar
a partir desse aqui, porque isso aqui está muito distante da carbonila, né? Vamos ter que começar a contar desse daqui, ó. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Na cadeia carbônica tem 5 átomos de carbono. Mas lembre-se que tem aqui um grupo metil. Então, vamos ter que indicar aqui a posição do grupo metil. E ele está presente no carbono 4, não é? Então, o nome para esse composto vai começar assim, ó. Vai ser 4-metil, 4 justamente porque o metil está conectado no carbono 4. Se na cadeia carbônica existe 5 átomos de carbono, o prefixo vai ser pente, o infixo vai ser an, porque entre átomos de carbono existe apenas ligações simples, e a posição aqui, né, onde está conectada a nossa carbonila. A nossa carbonila está conectada aqui na segunda posição, né? Começamos a contar daqui 1, 2. Então, a carbonila está na posição número 2. E a terminação ona, porque se trata da função cetona, certo? Então, esse aqui é o nosso 4-metil-pente-an-2-ona, certo? Se vocês não quiserem indicar a posição da carbonila, vocês podem escrever assim também, o nome para esse composto. Pode escrever assim, ó, 4-metil-pentanona, certo? Lembre-se de sempre indicar a posição da ramificação dos grupos metil, certo? Então, esse aqui é o nosso 4-metil-pentanona, ok? As cetonas mais comuns, pessoal. A mais comum, que eu já falei para vocês, né, dei até a nomenclatura, é essa na nossa propanona, que é conhecida também como acetona. E lembrem-se, pessoal, apenas a propanona pode ser chamada de acetona, certo? E ela é um líquido inflamável, né, incolor com um cheiro agradável e solúvel em água, certo? Então, ela está presente aí muito nos supermercados, nas farmácias, como removedora de esmaltes, certo? Então, é muito encontrado no nosso dia a dia. Temos aqui também, pessoal, a nossa acetofenona. Percebo que é uma cetona aromática. Temos a presença aqui de um anel benzênico, né? E ela é justamente a cetona aromática mais simples que a gente tem. Ela é um líquido incolor e tem alta viscosidade. Essa acetofenona é extremamente utilizada como um agente aromatizante, principalmente em alimentos, mas principalmente também para perfumes, certo? Então, ela é muito utilizada como um agente aromático, ok? Bom, outra função extremamente importante, e essa aqui é importante mesmo, pessoal, porque sempre cai nas provas do Enem e vestibulares também, sempre são cobrados, que são os nossos ácidos carboxílicos, certo? Então, é bem importante vocês aprenderem como que identifica essa função, porque ela é extremamente importante. Bora lá para o próximo slide. Como que identificamos os ácidos carboxílicos, né, pessoal? É extremamente importante vocês aprenderem direitinho como que identificamos essa função, para vocês principalmente conseguirem resolver direitinho, principalmente os exercícios, certo? Então, essa função também é importante porque ela vai conter os dois grupos, o grupo carbonila e o grupo hidroxila. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês como que identificamos essa função de forma correta. Os nossos ácidos carboxílicos, pessoal, vão apresentar o grupo carbonila ligado ao grupo hidroxila, ou seja, coloquei aqui o exemplo para vocês e circulei a função. Percebam a presença da nossa C-O, da nossa carbonila, e conectado diretamente a ela, nós temos o grupo hidroxila, o grupo OH, né? Então, a junção, a conexão desses dois grupos tem um nome específico. Ele se chama carboxila, certo? Essa função aqui é a função orgânica dos nossos ácidos carboxílicos. Então, é isso que vocês devem observar para identificar essa função. Se o composto apresenta a carboxila, ou seja, uma C-O conectada a um grupo OH, então, consequentemente, esse composto tem a função orgânica, né, dos nossos ácidos carboxílicos. Certinho? Então, é bem fácil. Identificou a carboxila? Então, se trata aí dos nossos ácidos carboxílicos, certinho? Essa função também é representada de uma maneira condensada. Ela pode ser representada desse jeito aqui. E muitas vezes nas provas, né, aparece também desse jeito. É a C-O-OH, certo? Essa aqui é a nossa carboxila dos nossos ácidos carboxílicos, certo? E como que a gente faz para dar o nome para esses compostos? Qual é a nomenclatura desses compostos? Basta seguir a regrazinha, vai ser ácido, sempre os nomes dos ácidos carboxílicos vai iniciar com o termo ácido, porque é justamente um ácido, né? Se trata de um ácido carboxílico. Então, vai ser ácido
mais prefixo, mais infixo, mais terminação óico. Vamos aqui dar nome para esse composto, para essa estrutura. Percebam aqui a nossa função, né? Temos aqui a presença da nossa carboxila. E percebam que inicialmente colocamos o nome ácido porque se trata de um ácido carboxílico. E na cadeia carbônica temos a presença apenas de um único átomo de carbono. Então o prefixo vai ser met, né? Na cadeia carbônica existe apenas um único átomo de carbono. Entre carbonos, ou no caso aqui entre o carbono e o hidrogênio, existe apenas ligações simples. Então o infixo é an e a terminação óico, porque se trata de um ácido carboxílico. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso ácido metanoico. É um ácido bastante interessante que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele no próximo slide. Mas é importante que vocês percebam que, para identificar os nossos ácidos carboxílicos, basta vocês olharem, né, e conseguirem identificar a nossa carboxila, ou seja, o grupo carbonila ligado diretamente ao grupo hidroxila. Identificou a carboxila, então se trata de um composto que tem a função orgânica ácidos carboxílicos, certinho? O nosso ácido metanoico, pessoal, deixa eu só colocar aqui o nome dele para vocês, para a gente falar mais um pouquinho sobre ele. O nosso ácido metanoico, eu quero que vocês notem uma coisa. Na química orgânica, por questões históricas, os compostos que apresentam um só átomo de carbono na sua estrutura pode ter o prefixo forme. Então, o nosso ácido aqui metanoico, ele pode ser chamado também de ácido fórmico. E esse ácido fórmico é um líquido incolor de cheiro irritante e que, ao ser injetado, ele provoca dor. E o nome fórmico, né, gente, lembra o quê? Fórmico lembra formiga, né? Porque é através da picada da formiga vermelha, ela, quando pica, ela injeta um pouco desse ácido metanoico na pele. E quando você coça, né, você espalha esse ácido pela pele, é justamente ele que vai causar aí a sensação de ardência e dor, certo? Então, o nome fórmico vem justamente da retirada desse ácido dessas formiguinhas, né, das formigas vermelhas. Antigamente, ocorria essa retirada através, né, do processo conhecido como destilação a vapor. Então, eles pegavam aí um monte de formiguinhas vermelhas e passavam o vapor superaquecido nelas, né? Maldade que fazia com as formiguinhas, né, gente? Então, passava esse vapor superaquecido nelas e extraía aí o nosso ácido metanoico ou ácido fórmico. Hoje em dia, ele é sintetizado em laboratório através da reação de monóxido de carbono com hidróxido de sódio, né? Mas antigamente eles extraíam esse ácido assim, né? Pegavam um monte de formiguinhas e através da destilação a vapor, eles conseguiam extrair o nosso ácido metanoico ou ácido fórmico, né? Coisas aí interessantes sobre os nossos ácidos carboxílicos. O outro ácido bastante manjado aí entre vocês, né? Acho que todo mundo já conhece, é esse ácido aqui, ó. Vamos lá dar o nome para ele para a gente descobrir que ácido é, né? Vou circular aqui a função, né? A nossa carboxila, temos o grupo carbonila e conectado ao grupo carbonila temos o grupo hidroxila, consequentemente temos a nossa carboxila dos nossos ácidos carboxílicos. Então, vai ser ácido, porque se trata de um ácido carboxílico. Na estrutura, tem quantos átomos de carbono? Tem 2. Então, o prefixo vai ser et. Entre carbonos, existe apenas ligações simples, o infixo an, e a terminação oico. Então, esse aqui é o nosso ácido etanoico. Ele também é bastante conhecido como ácido acético. Na verdade, ele é mais conhecido como ácido acético do que como ácido etanoico, principalmente nas provas. Quando ele é citado como ácido acético do que como ácido etanoico, certo? Então, ele é bastante conhecido como ácido acético. Ele é um líquido incolor à temperatura ambiente e possui um sabor azedo e cheiro irritante. É justamente esse ácido, o ácido acético, que está presente no nosso vinagre. Aquele vinagre lá que a gente coloca na salada, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de sentir o cheiro ou o sabor do vinagre, mas é o ácido acético que dá o sabor azedo do vinagre, ok? Outras coisinhas interessantes aqui sobre os nossos ácidos carboxílicos. Eles têm atividade antioxidante, antitumoral, anti-inflamatória e biocida, para vocês verem aí como os ácidos carboxílicos são importantes, né, pessoal? Eles são compostos extremamente polares.
justamente porque na sua estrutura tem os dois grupos, o grupo carbonila e o grupo hidroxila, né? Tem aí a nossa chamada carboxila, justamente por causa da carboxila, são compostos extremamente polares. Eles podem fazer até o dobro de ligações de hidrogênio, para vocês terem uma ideia, certo? Então, são muito polares. Os ácidos mais simples, eles são solúveis em água. O seu ponto de fusão e ebulição são mais elevados que os dos álcoois, justamente por causa da carboxila, certo? São bastante reativos. E como que os ácidos carboxílicos são produzidos, né? Principalmente o ácido acético, né? O nosso ácido etanóico. Como que ele é formado? Ele é formado a partir da oxidação do etanol, pessoal. Lembram que lá na aula de aldeído, né? Na explicação de aldeído, a gente estava falando que o etanol é produzido pela oxidação do etanol. O ácido acético, né? O ácido etanóico, também é produzido através da oxidação do etanol. Porque quando nós temos aqui, ó, o nosso etanol, né, que é um álcool primário, quando o etanol ele passa por um processo de oxidação, essa seta aqui, com esse oxigênio entre colchetes, indica que o composto aqui, né, a substância vai passar por um processo de oxidação. Quando o etanol oxida, ele gera o etanol, né, e esse etanol, quando ele oxida, ele continua oxidando, né, passa por um processo de oxidação, ele vai gerar aí o nosso ácido acético, né, o nosso ou ácido etanóico ou ácido acético. É bom vocês se acostumarem a chamar ele de ácido acético, porque é o que mais aparece nas provas. Então, o nosso ácido acético ele é produzido a partir da oxidação do etanol, certo? O etanol oxida, gera o etanol continua oxidando e vai gerar aí o nosso ácido acético. É por isso, pessoal, que quem lida com vinhos, né, muitos deles falam que quando o vinho estraga, eles falam que o vinho avinagrou. E é justamente por causa disso aqui. O etanol presente no vinho, ele oxida. E quando ele oxida, ele gera o etanol continua oxidando e gera aí o ácido acético. E a gente sabe que o ácido acético, ele tem um sabor azedo, né? É ele que dá o sabor do nosso vinagre. Então, por isso que há alguns produtores, né, ou alguns que colecionam vinhos, quando o vinho estraga, falam aí que o vinho avinagrou. É justamente por causa da oxidação do etanol, certo? Interessante, né? Então, vamos seguir. Bom, essa aqui é a literatura utilizada na aula, né, que eu utilizei para fazer a aula de vocês. Se vocês tiverem curiosidades, é só acessarem aí os livros, lerem mais e aprofundarem mais no conteúdo, certo? Finalizamos a nossa aula de hoje. Nos veremos nos próximos encontros, onde daremos continuidade aos estudos sobre as funções orgânicas, certo? Então, bons estudos e até mais!